No silêncio frio de uma noite que parecia idêntica a milhões de outras, algo monumental estava prestes a rasgar o véu da história humana. Não nos palácios dourados de imperadores ou nas catedrais imponentes, mas sim no cheiro de feno úmido e na respiração quente do gado, em um canto esquecido do Império Romano. Imagine por um momento, você está em Belém, uma pequena aldeia de pedra e poeira, sob um céu tão vasto e escuro que as estrelas parecem pingar. A única luz, além daquelas distantes sentinelas celestiais, é um fraco brilho alaranjado, vindo de uma gruta improvisada, usada como estábulo. Este não é o cenário que a razão humana escolheria para o evento mais transformador de todos, e é exatamente por isso que é tão fascinante. Este evento não é apenas um relato religioso, é um arquétipo universal de esperança que irrompe na escuridão. É o símbolo da vulnerabilidade, se tornando a maior força, e da humildade superando a pompa. Por mais de 2 milênios, poetas, artistas e pensadores tentaram decifrar o código escondido nesta cena. O que há na imagem de uma jovem mãe, um carpinteiro protetor e um bebê envolto em faixas que ressoa tão profundamente? Não é a mera cronologia dos fatos que nos prende, mas sim o peso de cada detalhe, cada personagem, cada silêncio. Eles não são apenas pessoas, são símbolos vivos de uma realidade mais profunda. A manjedoura, que deveria ser um berço de madeira polida, é um coxo de animais. Uma mensagem de que o verdadeiro valor não reside no luxo, mas na substância. Os pastores, marginalizados e esquecidos, são os primeiros convidados, mostrando que a revelação é para os simples de coração. E a estrela singular e brilhante é a promessa de que, mesmo quando tudo parece perdido, há uma luz guia. Esta história, rica em simbolismo, é um convite para olhar além da superfície e redescobrir a faísca que acendeu o mundo. A história que estamos prestes a mergulhar é o cerne de uma narrativa que moldou civilizações, inspirou as maiores obras de arte e definiu o calendário que hoje usamos. Precisamos entender que o que vamos narrar não é uma história simples. É uma tapeçaria onde cada fio de acontecimento é entrelaçado com o simbolismo da fé, da profecia e da coragem humana. Para os romanos, o mundo era governado pela força das legiões. Para os judeus, era uma espera incessante pela restauração da glória perdida. E no meio desse caldeirão político e espiritual, surge uma mulher, Maria de Nazaré. A narrativa de sua concepção e o despertar de seu noivo, José, são os primeiros atos de uma peça que desafia a lógica. Eles representam a fé que se recusa a ceder ao escárnio e à obediência que aceita um destino maior do que a própria vida. O caminho até Belém não é um passeio, é uma jornada ditada por um senso imperial, um lembrete de que até mesmo os eventos mais divinos se desenrolam dentro da mais mundana e implacável burocracia do poder humano. A longa e penosa viagem de Nazaré a Belém, cerca de 150 quilômetros, é uma metáfora para a paciência e a resiliência necessárias para cumprir um propósito. Eles procuram um lugar para ficar, mas não há espaço na estalagem. É o primeiro de muitos não há lugar que a mensagem de Jesus receberá ao longo da história. A rejeição da hospedagem é um símbolo poderoso. O mundo, em sua busca por conforto e status, não reconhece o divino quando ele se apresenta na forma de necessidade e simplicidade. E é neste ponto, na humildade de uma gruta, que a promessa milenar se realiza. À luz da tarde em Nazaré, uma pequena e irrelevante vila na Galileia, banhava as paredes de pedra e o chão batido da casa onde Maria vivia. Ela era uma jovem em tudo, exceto no peso da promessa que carregava. Seu noivado com José, um carpinteiro de uma linhagem respeitada, era a fundação para uma vida de normalidade e tradição, seguindo os passos de incontáveis gerações de mulheres judias. Mas o destino, ou melhor, a providência, tinha um plano que romperia com todas as tradições e expectativas. A irrupção do divino na rotina começou com a visita de um ser angelical, Gabriel. Não foi uma visão vaga, foi uma aparição clara que trouxe consigo uma saudação de profundo e perturbador respeito. Alegra-te, agraciada, o Senhor é contigo. Esta saudação, que a assustou profundamente, continha a chave para a nova ordem. Ser agraciada significava ser o objeto de um favor imerecido, um receptáculo escolhido não por mérito ou poder,
mas por uma graça misteriosa. A notícia que se seguiu foi o cerne da quebra de paradigma. Ela daria à luz um filho, e ele seria chamado Jesus, o Salvador, e seu reino não teria fim. O simbolismo aqui é estratosférico. Em uma sociedade patriarcal, onde o valor da mulher estava ligado à sua capacidade de gerar descendentes, Maria, no auge de sua pureza e juventude, é chamada a ser a mãe do Eterno. Sua resposta não foi de dúvida, mas de interrogação prática. Como se fará isso, visto que não conheço o homem? Esta pergunta não é uma recusa, mas um pedido de entendimento. E a resposta de Gabriel é a base teológica de toda a história. O Espírito Santo virá sobre ti. Este é o momento da concepção virginal, um símbolo da intervenção direta e sobrenatural de Deus na história humana. Não é o resultado da paixão humana, mas da ação divina. O útero de Maria se torna o novo templo, o lugar onde o imaterial se torna matéria, onde o infinito se limita na forma de um embrião humano. O anjo lhe dá um sinal para confirmar a promessa. Sua prima, Isabel, já idosa e estéril, estava grávida de 6 meses. Este sinal duplica o milagre, mostrando que Deus opera tanto na juventude quanto na velhice, na pureza inesperada e na esterilidade crônica. A resposta final de Maria é a linha que define a verdadeira fé. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela se entrega ao destino, aceitando a potencial vergonha social, a incompreensão de sua família e o risco de ser repudiada. É o ato de humildade radical que abre as portas para o maior evento da história. Maria, a serva, torna-se a porta do céu. O peso do silêncio que se seguiu à partida do anjo deve ter sido esmagador. Maria sozinha não carregava apenas uma vida, mas um mistério que desafiava a lei, a razão e a convenção social de sua época. Ela era a arco da nova aliança, um vaso de barro que continha a glória inacessível. Sua primeira necessidade era a confirmação e a comunidade, e é por isso que ela se lança na jornada até as montanhas da Judéia para encontrar Isabel, uma jornada de fé e urgência que ressalta o simbolismo da busca pelo amparo espiritual. A casa de Zacarias e Isabel estava em Judá, um lar de sacerdotes da linhagem de Arão, pessoas de tradição, fé e, no entanto, marcadas pela esterilidade, o símbolo da esperança não realizada da velha aliança. Maria entra na casa, e o encontro das duas mulheres é um evento teológico em si. A saudação de Maria ressoa no útero de Isabel, e o bebê que ela carregava, João, cujo nome significa "O Senhor é gracioso", pula. Este movimento não é aleatório. É o primeiro ato de adoração, o precursor ainda no ventre reconhecendo o Messias. Isabel, cheia do Espírito Santo, exclama a bênção, chamando Maria de bendita entre as mulheres, e o fruto de seu ventre de bendito. E a pergunta mais profunda: de onde me provém isto que me vem a visitar a mãe do meu Senhor? O simbolismo aqui é o da conexão profética. Isabel, a idosa, a estéril, o símbolo da fé antiga, reconhece a promessa que se realiza na jovem, na fé nova. O Magnificat, o Cântico de Maria, é a resposta dela, e um dos mais poderosos documentos de teologia social já proferidos. Ela não canta apenas a alegria pessoal, mas a reversão cósmica que o seu filho trará. O cântico proclama que o poder de Deus é manifestado na humildade, e que ele derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Ele encheu os famintos de bens, mas despediu os ricos de mãos vazias. O simbolismo é claro. A chegada do Messias é uma revolução de valores, onde a justiça divina é expressa através da preferência pelos pobres, pelos fracos e pelos marginalizados. Enquanto Maria se banhava nesta certeza, em Nazaré, José vivia o seu próprio tormento de fé. A lei judaica era implacável. José era um tzadik, um homem justo, o que significava que ele buscava a estrita observância da lei e, simultaneamente, a misericórdia. Ele sabia que expor Maria publicamente a condenaria ao escândalo e, possivelmente, à morte. Seu plano de repudiá-la secretamente, preservando sua honra, é o símbolo de uma justiça temperada pela compaixão, uma antecipação do próprio espírito do Evangelho. Contudo, essa nobreza humana não era suficiente para o mistério divino. O anjo intervém em um sonho, o método clássico de Deus,
comunicar-se com os patriarcas. O anjo revela que a concepção é Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, e lhe lembra a profecia de Isaías, o nascimento de Emanuel, Deus conosco. O simbolismo do sonho não é apenas para acalmar José, mas para reintegrá-lo ao plano como o guardião legal, o elo que ligaria Jesus à linhagem davídica e daria ao Messias um pai protetor no mundo. José, o homem do silêncio, acorda e, por um ato de fé audaz, aceita o que desafia toda a lógica, assumindo a potencial vergonha e o peso da história. Ele se torna o pai de cuidado, o sustentáculo humano da promessa. Ao aceitar Maria e o menino, ele confere a Jesus o direito legal à linhagem de Davi, a genealogia que o conecta ao trono de Israel. A ordem veio de César Augusto, o homem mais poderoso do mundo conhecido, o princeps de Roma, que havia trazido a Pax Romana, a paz romana, através da força de suas legiões, um decreto para que todo o mundo fosse recenseado. Para Maria e José, o significado imediato era uma viagem de cerca de 150 quilômetros, de Nazaré, na Galileia, até Belém, na Judéia, a cidade de origem de José, pois ele era da casa e linhagem de Davi. O contraste aqui é um dos mais fortes e ricos em simbolismo em toda a narrativa. De um lado, o poder esmagador do império, a máquina burocrática que movia milhões de pessoas por capricho de um único homem. O censo era o símbolo do poder temporal que exige registro, tributo e submissão. De outro, uma jovem grávida e um carpinteiro humilde obedecendo à lei. A história mostra que o poder de César, embora ele não soubesse, estava sendo usado para cumprir uma profecia de mais de 700 anos, registrada pelo profeta Miqueias, que dizia: "Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel." O decreto imperial e a profecia divina se alinham, e o simbolismo é claro. Deus usa até mesmo os instrumentos do poder secular e mundano para realizar seus planos. A viagem em si é uma metáfora para a vida, especialmente para a peregrinação do povo de Deus. Não há conforto. É uma jornada lenta, perigosa e exaustiva, atravessando colinas e vales empoeirados. Maria, com a gravidez avançada, provavelmente viajou montada em um jumento, com José liderando o caminho. O cansaço físico da jornada de Nazaré a Belém, um percurso que levaria pelo menos 4 a 7 dias, dependendo do ritmo, é um símbolo do sofrimento inicial que o Messias e sua família teriam que suportar. Cada passo na poeira da estrada era um ato de confiança e sacrifício. As paradas em estalagens ou acampamentos improvisados ao longo do caminho, a preocupação de José com o bem-estar de Maria, tudo isso pinta um quadro de vulnerabilidade e cuidado humano. Eles não são figuras divinas intocáveis, são um casal enfrentando dificuldades, submetidos às mesmas contingências que qualquer viajante de sua época. A chegada em Belém não traz alívio. A pequena cidade estava lotada de outros que, como José, haviam retornado para cumprir o censo. O simbolismo atinge seu primeiro pico de tensão. A profecia é cumprida pelo local, mas a acolhida humana falha. Eles procuraram, mas não havia lugar para eles na estalagem. Esta frase é o resumo da condição humana, muitas vezes indiferente ao que é verdadeiramente importante. A estalagem, o lugar de conforto e convivência, estava cheia. O mundo estava ocupado demais, focado em seus próprios assuntos, na burocracia do censo, nos negócios, para dar espaço ao milagre que estava para acontecer. A rejeição da hospedagem força o casal a um lugar de extrema humildade, uma caverna ou gruta utilizada como estábulo para animais. O contraste entre o propósito da criança e o ambiente de seu nascimento é a essência do simbolismo cristão. O Rei dos Reis nasce no lugar mais baixo e marginalizado. A gruta escura, um refúgio de animais, se torna o primeiro santuário. É neste ambiente, cercado pelo cheiro de feno, estrume e a respiração quente do gado, que Maria dá à luz. O nascimento é narrado com uma simplicidade sublime. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura. Não há gritos, não há luxo, apenas o ato de nascer. O primogênito é colocado numa manjedoura, um coxo de alimentação de animais. O simbolismo da manjedoura é um dos mais potentes.
Ela se torna o altar da nova criação, o lugar onde o pão da vida, como Jesus mais tarde se identificaria, é depositado. É uma antecipação de sua missão, ser o alimento espiritual para a humanidade. Maria, que havia guardado o mistério em seu coração, age com a serenidade de quem cumpre um desígnio. José, o guardião silencioso, testemunha o cumprimento da promessa que ele aceitou em um sonho. O silêncio e a escuridão da gruta são quebrados apenas pela luz da estrela, ou da graça, que se manifesta, mas esta manifestação não é para os ricos ou poderosos, mas para os humildes e os marginalizados. Enquanto a cena na manjedoura era de silêncio e contemplação, o mundo exterior estava prestes a ser rasgado por um coro celestial. Nos campos ao redor de Belém, pastores passavam a noite guardando seus rebanhos. Os pastores na sociedade judaica da época eram figuras marginalizadas, eram considerados impuros, muitas vezes proibidos de testemunhar em tribunais, devido à natureza itinerante e à incerteza sobre seu cumprimento rigoroso das leis rituais. Eles eram a escória social, os esquecidos. O simbolismo é profundo. A primeira notícia do nascimento de Jesus, o Salvador, não é dada aos sacerdotes no templo em Jerusalém, nem ao governador romano, nem ao rei Herodes, mas sim aos últimos da fila. O reino de Deus inverte a ordem. A salvação começa com os simples e os excluídos. De repente, a escuridão da noite foi quebrada por uma luz intensa, a glória do Senhor. Essa luz não é apenas física, é a luz da revelação, o contraste do divino que irrompe na escuridão da ignorância humana. O anjo do Senhor lhes aparece, e a reação dos pastores é de grande medo. O sagrado, quando encontra o profano, causa pavor. Mas a mensagem do anjo é a primeira a conter a palavra esperança na nova era. Não temais, porque eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. O anúncio não é um decreto, é uma boa nova, evangelion, a mesma palavra usada pelos romanos para celebrar a vitória de um imperador. Mas esta boa nova é diferente. Ela é para todo o povo, não apenas para os cidadãos de Roma. E a mensagem central é: hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O título é triplo e carregado de simbolismo. Salvador, o que liberta; Cristo, o Messias ungido, o Rei; e Senhor, o Divino. O sinal que lhes é dado para a confirmação é novamente a humildade. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. O contraste é extremo. O Messias Rei é identificado não por um berço de ouro, mas por um coxo de alimentação. O sinal do poder é a extrema fragilidade. Assim que o anjo termina de falar, o céu se enche com uma multidão da milícia celestial, cantando: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Este cântico é o manifesto do Evangelho. Ele une o louvor a Deus no mais alto patamar com o resultado prático para a humanidade: a paz para aqueles que estão abertos à sua graça. Esta paz, Shalom, não é apenas a ausência de guerra, mas a plenitude, a integridade e a prosperidade em todos os sentidos. Após o coro celestial desaparecer, deixando o silêncio e a escuridão de volta, os pastores agem. Eles não duvidam. A prova não veio por um tratado de filosofia, mas por um encontro pessoal com o sagrado. Eles disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. A peregrinação dos pastores é um símbolo da busca imediata e sincera pela verdade. Eles deixam o rebanho, seu meio de subsistência, para trás, demonstrando que a prioridade é o encontro com o Messias. Chegando à gruta, eles encontraram Maria, José e o bebê na manjedoura, exatamente como o anjo havia descrito. A visão confirma a palavra. O simbolismo de sua visita é a validação social do nascimento. Os excluídos são os primeiros a testemunhar e a legitimar o evento. Os pastores não guardaram o segredo. Eles saíram dando a conhecer a palavra que lhes tinha sido dita acerca do menino. Eles se tornaram os primeiros evangelistas, proclamando a boa nova a todos que encontravam. A reação das pessoas que ouviram os pastores é de admiração, mas o registro mais significativo é sobre Maria. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. Este é o símbolo da contemplação
e da profundidade espiritual. Ela não apenas presencia, ela processa o mistério. Ela é a guardiã silenciosa da memória, a que entende que estes eventos são maiores do que a soma de suas partes. Os pastores retornaram aos seus campos, glorificando e louvando a Deus. O simbolismo final de seu retorno é a transformação do ordinário. Eles voltaram ao seu trabalho marginalizado, mas agora com uma nova perspectiva e uma nova dignidade. Aquele que foi desprezado pelo mundo foi o primeiro a ser visitado por Deus. O nascimento havia sido proclamado ao mundo de forma discreta, mas o evento não estava completo sem o reconhecimento de outros povos e outras sabedorias. A narrativa do nascimento, embora centrada nos eventos locais de Belém, não poderia ser completa sem o reconhecimento de que o evento tinha implicações universais. Entram em cena os magos, ou reis magos. O simbolismo deles é a universalidade da salvação. Eles vieram do Oriente, um termo que na época significava as regiões da Babilônia, Pérsia ou Arábia, centros de conhecimento astrológico e sabedoria antiga. Eles eram sábios, astrólogos, talvez sacerdotes, e representavam a ciência, a filosofia e a realeza pagã. Sua busca não foi guiada por uma profecia judaica, mas por um fenômeno natural, sobrenatural, uma estrela. O simbolismo da estrela é o da revelação cósmica. Ela é a luz que guia a sabedoria secular para a verdade divina. Eles viram a estrela e interpretaram seu significado. O nascimento de um rei dos judeus. Sua pergunta em Jerusalém, no palácio de Herodes, onde está aquele que é nascido rei dos judeus, é um choque sísmico que desestabiliza o poder estabelecido. Jerusalém e o rei Herodes são perturbados por esta notícia. O simbolismo aqui é o conflito eterno entre o reino de Deus, a criança na manjedoura, e o reino deste mundo, Herodes, o poder corrupto e ciumento. Herodes, o Idumeu, um rei fantoche temido por sua crueldade e paranoia, convocou os chefes dos sacerdotes e os escribas para descobrir onde o Messias deveria nascer. Eles, os guardiões da profecia, citam Miqueias, em Belém, na terra de Judá. O simbolismo é a ironia. Os estudiosos da lei sabem o lugar, mas não a visitam. A sabedoria religiosa e o poder secular estão juntos em sua inércia e ciúme, enquanto os pagãos e os pastores são os que agem. Herodes, sob o pretexto de adoração, ordena aos magos que voltem e lhe informem a localização exata do menino. O simbolismo desta ação é a hipocrisia e o engano do poder. A estrela reaparece, indo adiante deles, até que, chegando, parou sobre o lugar onde estava o menino. A estrela não é apenas um guia, mas uma marca de destino. Os magos entraram na casa. O relato indica que já não era mais o estábulo, mas uma residência, pois se passaram alguns meses, e viram o menino com Maria, sua mãe. Eles não hesitaram. Eles se prostraram e o adoraram. O ato de adoração dos magos é o ponto alto do simbolismo de reconhecimento global. A sabedoria e a riqueza do Oriente se curvam diante da humildade de Belém. Os presentes que trouxeram são a camada mais profunda do simbolismo deste capítulo: ouro, incenso e mirra. O ouro é o presente digno de um rei. Simboliza a realeza de Jesus e seu domínio sobre a terra. O incenso é usado na adoração e é o presente digno de um Deus. Simboliza a divindade de Jesus e sua missão sacerdotal. A mirra é uma resina usada para embalsamar os mortos e era também um unguento medicinal. Simboliza a humanidade de Jesus e antecipa seu sofrimento e sua morte. Juntos, estes três presentes resumem a identidade e a missão de Jesus: Rei, Deus e Salvador sofredor. O ato de entregar esses presentes é a transferência simbólica da autoridade do mundo para a criança. A conclusão da visita dos magos é ditada por um aviso divino em um sonho. Eles são instruídos a não voltarem a Herodes. O simbolismo é a proteção da inocência contra a tirania do poder. Os magos retornam por outro caminho, uma frase que simboliza a mudança de vida que o encontro com o Messias deve provocar. Quem encontra o Cristo não pode voltar pelo mesmo caminho. O retorno dos magos desencadeia a fúria de Herodes, que se sente ridicularizado. Ele ordena o massacre dos inocentes em Belém e arredores, matando todos os meninos de 2 anos para baixo.
O simbolismo deste ato é a escuridão absoluta que a luz do Messias provoca no coração do poder. É a primeira perseguição, e o preço pago pela esperança é o sangue. Mais uma vez, o destino de José é alterado por um sonho. Um anjo o avisa para fugir com Maria e Jesus para o Egito. A fuga para o Egito é rica em simbolismo. Ela ecoa a história do povo de Israel, que encontrou refúgio no Egito e de onde foi chamado por Deus. O Messias se torna um refugiado, o símbolo da solidariedade divina com todos os perseguidos e exilados da história. A Sagrada Família permaneceu no Egito até a morte de Herodes, o Grande. A estadia no Egito é mais do que um exílio temporário. É um cumprimento profético e um poderoso ato de simbolismo. A profecia de Oséias, "Do Egito chamei o meu filho", ganha um novo significado. O Egito, que foi o lugar da escravidão para o antigo Israel, torna-se o porto seguro para o novo Israel, Jesus. O Salvador, que libertaria o mundo da escravidão do pecado, é ele mesmo um fugitivo em uma terra estrangeira. Após a morte de Herodes, a família recebe a ordem divina para retornar. Novamente, a direção é dada por um sonho, reforçando a ideia de que a vida de Jesus e de seus guardiões é guiada por uma comunicação íntima e sobrenatural com o Pai. A preocupação de José com o sucessor de Herodes, Arquelau, o leva a se estabelecer em Nazaré, na Galileia, cumprindo outra profecia. Ele será chamado Nazareno. O simbolismo de Nazaré é a obscuridade e o anonimato. Aquele que veio para ser a luz do mundo passou a maior parte de sua vida nas sombras, em uma aldeia desdenhada da qual se dizia: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" A vida em Nazaré é o período da vida oculta de Jesus, cerca de 30 anos. Este longo período de silêncio e trabalho na carpintaria de José é fundamental para o simbolismo de sua encarnação. Ele não veio como um taumaturgo imediato, mas como um homem de trabalho, vivendo a plenitude da experiência humana, aprendendo, crescendo e submetendo-se à autoridade de seus pais. O único vislumbre público deste período é o episódio de Jesus aos 12 anos no Templo de Jerusalém. Durante a peregrinação da Páscoa, a família o perde, e após 3 dias de busca angustiante, o encontram no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. A cena é um prenúncio de sua sabedoria divina e autoridade. A resposta de Jesus aos pais: "Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu Pai?" É a primeira declaração explícita de sua consciência divina. É um momento de transição simbólica, em que a criança demonstra sua missão superior aos laços familiares. No entanto, o texto bíblico conclui com a submissão de Jesus: "E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe sujeito." O simbolismo é o da obediência e do crescimento. Ele demonstra que a grandeza divina não elimina a necessidade de amadurecimento humano e respeito filial. A história do nascimento de Jesus culmina, portanto, não em um trono, mas na mesa de um carpinteiro em uma vila obscura. O Messias, que havia sido aclamado por anjos e reis, escolheu a normalidade e o trabalho duro como o palco para a maior parte de sua vida. Ele cresceu em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Este crescimento é o último grande simbolismo da história do nascimento. A esperança que nasceu na manjedoura amadurece na pessoa de Jesus, preparando-se para o dia em que ele sairia de Nazaré e começaria seu ministério público, cumprindo o destino que a manjedoura havia antecipado. A história do nascimento de Jesus é a história de um Deus que se esvazia de sua glória para encontrar a humanidade onde ela está, na humildade, na dificuldade e na necessidade. É uma história que começa com a submissão de uma jovem e termina com a promessa de um jovem carpinteiro que carregará o peso do mundo em seus ombros. O simbolismo do nascimento é a vitória da esperança na escuridão. A história acabou de começar. A próxima fase da jornada não será mais na quietude de Nazaré, mas nas margens do Rio Jordão, onde o Messias, agora adulto, será batizado por seu primo, João, marcando o início explosivo de sua missão e a revelação pública de seu propósito. O longo silêncio de Nazaré, que se estendeu por quase 3 décadas, é a parte mais enigmática da vida de Jesus,
e, simbolicamente, a mais rica em lições sobre a preparação e a maturação. O Messias, o Logos encarnado, não se apressou. Ele esperou pacientemente o tempo perfeito. Aos olhos do mundo, ele era apenas Jesus, o filho de José, o Tecton, palavra grega que se traduz como carpinteiro, mas que também abrange o trabalho com pedra e construção. O simbolismo da carpintaria é profundo. O Criador do universo passa seus anos de formação construindo e consertando coisas, trabalhando com as mãos, lidando com a imperfeição da matéria e a necessidade humana. Ele aprendeu a paciência de aparar um bloco de madeira, a força de levantar uma viga e a disciplina de manter a integridade de uma estrutura. Cada tábua que ele cortava, cada porta que ele montava, era uma metáfora para a construção do reino que ele viria a proclamar. Ele era o fundamento e o construtor. A vida em Nazaré era marcada pela rotina judaica, pelas festas anuais em Jerusalém, pela oração na sinagoga local e pela observância da lei. Essa obediência à tradição e a imersão total na cultura judaica são simbolismos cruciais que estabelecem sua legitimidade como o Messias esperado por Israel. Ele não veio de fora, ele cresceu dentro das promessas e do povo. O anonimato da sua vida oculta é por si só uma mensagem. O valor de uma vida não está na sua exposição pública, mas na sua qualidade interior e na sua fidelidade silenciosa. Aos 30 anos, no entanto, o silêncio é quebrado por um grito no deserto. João Batista, o primo de Jesus, cuja concepção e nascimento milagrosos já haviam sido testemunhados por Maria, surge como uma figura radical e ascética, vestido de pelos de camelo e alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele é o profeta da voz, o último da antiga ordem, clamando por arrependimento nas margens do Rio Jordão. O simbolismo de João é o da transição. Ele é o elo final entre a lei e a graça, a voz que prepara o caminho para o Verbo. O ato de João, o batismo, era um ritual de purificação judaica que simbolizava o desejo de lavar os pecados e iniciar uma nova vida. Mas o batismo que João administrava era mais urgente, uma imersão radical na água que clamava por um techuvá, um retorno completo e sincero a Deus. Jesus deixa Nazaré e, anonimamente, junta-se à multidão que se dirige ao Jordão. O encontro de Jesus e João é um dos momentos mais carregados de significado simbólico. João, reconhecendo a santidade de seu primo, hesita. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. A relutância de João é a prova de que ele entendia a identidade superior de Jesus. A resposta de Jesus, no entanto, é a chave para o simbolismo de seu batismo. Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus, que não tinha pecado, não precisava de batismo de arrependimento. Seu batismo não foi para limpar sua alma, mas para santificar a água, para identificar-se plenamente com a humanidade pecadora e para cumprir o destino profético que o colocava ao lado dos arrependidos. O simbolismo de ele descer as águas é a sua solidariedade com todos. Ele entra no Jordão, o rio que o povo de Israel atravessou para entrar na terra prometida, e ao sair, simboliza a inauguração de uma nova aliança. No momento em que Jesus sai da água, o céu se rasga. Este evento é a manifestação trinitária que lança o Messias à sua missão. O Espírito de Deus, na forma de uma pomba, desce sobre ele. O simbolismo da pomba é multifacetado. É o sinal de paz após o dilúvio, Gênesis, e é o símbolo da nova criação que se inicia em Jesus. A voz do Pai irrompe do céu declarando: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esta voz é a confirmação absoluta de sua identidade divina e messiânica, uma reiteração da promessa do nascimento, agora pública e inegável. Com o Espírito Santo sobre ele e a confirmação do Pai, a missão de Jesus começa. Imediatamente após o batismo, no entanto, o Messias é guiado pelo Espírito para o deserto. O simbolismo do deserto é o da prova, do confronto e do preparo final. O deserto é o local da peregrinação de Israel, onde o povo foi testado por 40 anos. Jesus é testado por 40 dias e 40 noites, jejuando e confrontando a mais pura personificação da oposição divina, o tentador. O demônio,
oferece a Jesus 3 tentações que simbolizam as 3 grandes áreas de perigo para a humanidade: a satisfação material, transformar pedras em pão, o poder espetacular e a glória mundana, jogar-se do templo e ser salvo por anjos, e a adoração de ídolos em troca de controle político, possuir todos os reinos do mundo. A cada tentação, Jesus responde com as Escrituras, simbolizando a supremacia da palavra de Deus sobre a sedução do poder e do materialismo. Sua vitória no deserto é o triunfo do Espírito sobre a carne e a demonstração de que ele não buscará o messianismo político ou espetacular, mas sim o caminho do serviço e do sacrifício. Com o deserto vencido, Jesus retorna para a Galileia e o ministério público começa. O retorno de Jesus do deserto marca o fim da preparação silenciosa e o início da proclamação revolucionária do reino de Deus. Ele começa seu ministério em Cafarnaum, uma movimentada cidade de comércio na costa do Mar da Galileia. O simbolismo da escolha de Cafarnaum é significativo. Ele não inicia em Jerusalém, o centro do poder religioso, mas na periferia. Galileia era vista como menos pura e no coração da vida cotidiana. Sua primeira mensagem é simples, direta e explosiva. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O anúncio do reino não era sobre restaurar a monarquia de Davi com espadas, mas sobre uma realidade espiritual que exigia uma transformação interior. Ele começa a chamar seus primeiros discípulos, e o simbolismo deste ato é a construção de uma nova comunidade. Os homens que ele chama, Simão de Pedro, André, Tiago e João, não são eruditos do templo, mas simples pescadores. Este ato é uma reiteração da inversão de valores vista no seu nascimento. Deus escolhe os humildes, os comuns e os desprestigiados para serem os pilares de sua nova ordem. O barco de pesca, o instrumento de trabalho, torna-se o símbolo da igreja, e os homens são chamados a serem pescadores de homens. Eles deixam suas redes e seguem Jesus imediatamente. Um ato de fé radical que simboliza o custo de ser um discípulo, largar a segurança material pelo chamado divino. O milagre em Caná da Galileia, onde Jesus transforma a água em vinho em um casamento, é o primeiro de seus sinais públicos e carrega um profundo simbolismo. O vinho era um símbolo bíblico de alegria, abundância e da nova era messiânica. Ao transformar a água, símbolo da purificação da antiga lei, no melhor vinho, símbolo da plenitude da nova graça, Jesus declara sutilmente que a festa da salvação começou. Ele é o noivo e o reino é o banquete nupcial. Ele transforma o ordinário em extraordinário, o insuficiente em abundante. Este é o simbolismo do seu poder, a capacidade de transformar a vida humana. A seguir, Jesus entra no templo em Jerusalém e realiza a purificação do templo. Ele derruba as mesas dos cambistas e dos vendedores de animais. Este ato não é apenas de raiva, mas de profundo simbolismo profético. Ele declara que a casa de seu pai, destinada a ser uma casa de oração para todos os povos, havia se tornado um covil de ladrões. O simbolismo é o da condenação da religião formalista e comercializada. Ele desafia a autoridade estabelecida, não com exércitos, mas com o zelo pela pureza do culto. Ele se apresenta como a autoridade maior que o próprio templo. Quando questionado sobre qual autoridade ele agia, ele responde com uma profecia velada: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus pensaram que ele se referia ao edifício de pedra, mas ele falava do templo de seu corpo. O simbolismo é a previsão da sua morte e ressurreição, o ato final de destruição e reconstrução que tornaria obsoleto o templo de Jerusalém. As curas e exorcismos que ele realiza em toda a Galileia e Judéia são os sinais tangíveis da chegada do reino. Curar a cegueira não é apenas um ato de misericórdia, é o simbolismo de abrir os olhos do povo para a verdade espiritual. Curar o paralítico é mais do que restaurar o movimento. É o poder de perdoar pecados, demonstrando que a doença física e a escravidão espiritual estão interligadas. Os milagres não são meras façanhas mágicas, eles são as parábolas em ação, mostrando que a nova criação está se manifestando, restaurando a dignidade humana perdida.
As parábolas de Jesus são o simbolismo central de seu ensinamento. Ele usa histórias simples da vida cotidiana: o semeador, o joio, a semente de mostarda, o fermento, o tesouro escondido, para explicar os mistérios do reino a uma audiência que lutava para entender. O simbolismo da parábola é que a verdade não é óbvia para todos, é velada para os de coração endurecido e revelada aos que buscam com sinceridade. A parábola do semeador é talvez a mais crucial, simbolizando as 4 diferentes condições do coração humano em relação à palavra de Deus. A semente é a mesma, a palavra, mas o resultado depende do tipo de solo, o ouvinte. Ele ensina no Sermão da Montanha, o maior compêndio de sua ética, que é em si um profundo ato de simbolismo. O monte é o novo Sinai, e Jesus é o novo Moisés, dando a nova lei. Não tábuas de pedra, mas leis escritas no coração. As bem-aventuranças invertem radicalmente os valores do mundo. A felicidade não é encontrada na riqueza ou no poder, mas na pobreza de espírito, no luto, na mansidão e na busca por justiça. O simbolismo desta ética é a revolução interior que precede a revolução social. Ele exige uma justiça que exceda a dos fariseus, uma justiça que vem do coração e não apenas da observância externa da lei. O relacionamento de Jesus com os marginalizados é um dos mais potentes simbolismos do seu ministério. Ele come com publicanos, cobradores de impostos vistos como traidores, e pecadores. Este ato de compartilhar a refeição é a mais alta forma de aceitação social na época e é um símbolo de que o reino está aberto a todos, especialmente aos excluídos e julgados. Ao convidar Zaqueu, o rico e corrupto publicano, a descer da árvore, Jesus mostra que o seu ministério não é para condenar, mas para restaurar e salvar o que estava perdido. A esperança do nascimento na manjedoura se manifesta agora como a esperança da redenção para os piores membros da sociedade. O crescimento e a intensidade do ministério de Jesus levam inevitavelmente à oposição. Os fariseus e os saduceus, representantes do poder religioso e político, veem nele uma ameaça radical à sua autoridade e à sua interpretação da lei. O conflito torna-se o simbolismo da luta entre a letra da lei e o espírito da lei. Eles o acusam de blasfêmia por perdoar pecados, um ato que só pertence a Deus, e de quebrar o sábado por curar, colocando a necessidade humana acima da observância ritual. O simbolismo é claro, a competição entre a tradição e a revelação, onde a compaixão e a vida humana têm precedência sobre a rigidez das regras. O clímax desta fase é o momento em que ele pergunta aos seus discípulos: "Quem dizeis que eu sou?" A confissão de Pedro, "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", é a aceitação humana da identidade divina do Messias, o ápice da fé apostólica. A história do nascimento de Jesus, portanto, não é apenas um prelúdio, é o modelo para toda a sua vida. Do anonimato de Nazaré à pregação no deserto, ele sempre inverteu as expectativas, escolhendo a humildade, o serviço e a verdade sobre a glória, o poder e a conveniência. Sua missão, que nasceu em uma manjedoura, agora caminha resolutamente para o destino final, em Jerusalém, onde o sacrifício e a vitória derradeira aguardam. O Messias, cuja jornada começou na manjedoura, agora se encaminha para o seu fim simbólico e apoteótico, a Páscoa em Jerusalém. A última semana de sua vida é um concentrado de simbolismo, uma intensa dramatização de sua missão. A entrada triunfal em Jerusalém é o primeiro ato. Jesus monta em um jumento, um animal de paz, ao invés de um cavalo de guerra, cumprindo a profecia de Zacarias. A multidão o aclama como o filho de Davi, estendendo mantos e ramos de palmeira em seu caminho. O simbolismo é o da realeza messiânica, mas exercida com humildade e paz. Eles o veem como um libertador político, mas ele está vindo para o seu trono de sacrifício. O templo se torna o cenário de seus últimos grandes ensinamentos e debates, reforçando o simbolismo de sua autoridade. Ele é confrontado pelos líderes religiosos, mas suas respostas, cheias de sabedoria e parábolas penetrantes, como a do lavrador mau ou do banquete de casamento, expõem a hipocrisia e a cegueira espiritual deles. O simbolismo da parábola aqui é a advertência final contra a rejeição da verdade.
A última ceia com seus discípulos é o ápice do simbolismo da nova aliança. No ritual da Páscoa judaica, que celebrava a libertação da escravidão no Egito, Jesus introduz o significado final de sua vida e morte. Ele pega o pão e o vinho, elementos centrais da refeição, e os transforma nos símbolos de seu corpo e seu sangue. O pão é o seu corpo a ser partido, e o vinho é o seu sangue a ser derramado. O simbolismo é o do novo sacrifício, que não é de animais, mas do próprio Deus feito homem, selando uma aliança eterna com a humanidade. Ele lava os pés de seus discípulos, um ato reservado ao servo mais humilde, simbolizando o serviço radical e a humildade que ele espera de seus seguidores. O Monte das Oliveiras após a ceia se torna o lugar da agonia no Getsêmani. Jesus reza, angustiado, pedindo que o cálice, o símbolo de seu sofrimento iminente, passe dele. Sua oração, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. É o ato de obediência final e completo abandono à vontade do Pai, o clímax da sua humanidade. A traição de Judas, com um beijo, é o símbolo da hipocrisia máxima e da traição por 30 moedas de prata, o preço de um escravo, mostrando o quão baixo o valor da vida do Messias foi posto pelo dinheiro. A prisão, o julgamento perante o Sinédrio e Pilatos e a flagelação são uma cadeia de simbolismos do sofrimento imerecido. Ele é o cordeiro sem mancha, a vítima inocente de um sistema corrupto e covarde. Pilatos, o governador romano, é o símbolo da indecisão moral e da fraqueza do poder secular diante da verdade. Ele lava as mãos, num ato inútil de simbolismo de purificação, transferindo a culpa. Jesus é levado para o Gólgota, o lugar da caveira. Ele carrega sua cruz, o símbolo da condenação romana, que ele transforma no símbolo da salvação. A crucificação, o método de execução mais humilhante e doloroso da época, é o ápice do esvaziamento, a kenosis, de sua divindade. Ele é pregado entre dois ladrões, simbolizando seu lugar entre os marginais e os pecadores que ele veio salvar. As últimas palavras na cruz, como tenho sede, a sede de salvação, está consumado, o cumprimento total da sua missão, e, Pai, em tuas mãos entrego meu espírito, são a declaração final de sua obediência e vitória. O momento de sua morte é marcado por eventos cósmicos. O véu do templo se rasga de alto a baixo, o símbolo de que o acesso a Deus, antes restrito, está agora aberto a todos. E um centurião romano declara: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. A confissão do pagão é o reconhecimento universal de sua identidade. O corpo de Jesus é depositado em um sepulcro novo, um símbolo da separação temporária entre a vida e a morte. A morte de Jesus é o clímax do simbolismo do nascimento. A fragilidade na manjedoura se torna a fragilidade na cruz, e é através dessa fraqueza extrema que a maior força de Deus se manifesta. O Messias que nasceu na escuridão da gruta, agora dorme na escuridão da tumba. Mas a história não pode terminar na escuridão. O terceiro dia se levanta, e a pedra é removida. A ressurreição é o simbolismo final e absoluto da esperança. O túmulo vazio, os anjos, e o encontro com Maria Madalena e os discípulos são a prova de que a morte foi vencida, e a promessa do reino, que nasceu em Belém, está agora estabelecida para sempre. Aquele que nasceu em um coxo de animais agora reina sobre toda a criação. A história do nascimento de Jesus, tal como a conhecemos, está profundamente ancorada não apenas em eventos divinos, mas também nas complexas e brutais realidades políticas e culturais do século I. Para compreender a plenitude do seu simbolismo, devemos mergulhar no contexto do império que governava a Judéia. Roma, sob o comando de Augusto, simbolizava o poder humano em seu auge, a organização e a engenharia militar que subjugou o mundo. A Pax Romana era uma paz imposta pela força, mantida pelo medo e pela tributação implacável. O censo de César Augusto, que forçou Maria e José àquela jornada exaustiva, não era um ato casual, era o símbolo da dominação, uma contabilidade de almas para extrair riquezas e assegurar a submissão total. Na Judéia, a opressão romana era filtrada através do governo de Herodes o Grande, um homem que era um pesadelo vivo para o povo judeu. Herodes era um idumeu, edomita, não um judeu.
mas se autoproclamava rei dos judeus com a aprovação de Roma. Seu reinado era um paradoxo de beleza e crueldade. Ele reconstruiu o Templo de Jerusalém com uma magnificência de tirar o fôlego, o ápice da arquitetura sagrada judaica, mas, ao mesmo tempo, massacrava qualquer membro de sua própria família que suspeitasse de ameaçar seu trono. O medo de Herodes era o símbolo do poder que se nutre do ciúme e da insegurança. O povo judeu vivia sob esta dupla opressão, o peso político de Roma e o terror paranoico de Herodes. Era um povo de profecia e espera. Eles não esperavam um libertador espiritual nascido em uma manjedoura. Eles esperavam um Messias guerreiro, um novo Davi que viria com fogo e espada para expulsar o romano e restaurar a soberania de Israel. Este contraste é o motor dramático e simbólico da história. O mundo esperava um leão, veio um cordeiro. Vamos retroceder a Nazaré e a Maria. Ela era uma jovem Naara, moça, provavelmente entre 13 e 15 anos, vivendo em uma aldeia desprezada. O simbolismo de Nazaré é a sua irrelevância, um lugar de passagem, não de destino. A beleza do seu caráter, no entanto, é revelada na sua meditação sobre a visita angelical. A saudação de Gabriel, agraciada, coloca-a numa posição de privilégio imerecido, o simbolismo da graça. Sua resposta, como se fará isso, reflete uma inteligência e uma pureza que questiona a lógica, mas não o poder de Deus. Sua aceitação, eis aqui a serva do Senhor, é o simbolismo da fé perfeita, uma entrega total da vontade humana à vontade divina. Este ato de Maria é crucial, pois ela se torna o portal da humanidade para a divindade. Ao aceitar o Verbo, ela se torna o veículo para a encarnação. O momento em que o infinito se torna finito, o imenso se limita em uma célula humana. A visita a Isabel, que já detalhamos, ressalta o simbolismo da aliança feminina e da confirmação mútua. Mas o Magnificat de Maria merece uma análise mais profunda. O seu cântico não é apenas poético, é uma profunda citação das Escrituras, ecos da canção de Ana, mãe de Samuel. Este simbolismo mostra que o evento que está acontecendo não é um fato isolado, mas o cumprimento lógico de milênios de história de salvação. A exaltação dos humildes e a dispersão dos soberbos é a promessa de que o Messias não virá para reforçar as estruturas de poder existentes, mas para subvertê-las radicalmente. Enquanto isso, José o Tecton, o homem do trabalho manual e da lei. O seu tormento é o conflito entre o dever e a caridade. Sua justiça não era fria, era calorosa, pois ele escolheu a honra de Maria acima da sua própria reputação e da estrita observância legal que lhe daria o direito de repudiá-la publicamente. O simbolismo do seu sonho é a legitimação divina da sua compaixão. O anjo não apenas explica o mistério, mas o reintegra ao plano de Deus, transformando-o de um noivo rejeitado em um pai legal e protetor. José se torna o símbolo da fé em ação, um homem que transforma um sonho em um destino, levantando-se no meio da noite para levar a efeito a ordem celestial. Ao aceitar Maria e o menino, ele confere a Jesus o direito legal à linhagem de Davi, a genealogia que o conecta ao trono de Israel. A jornada de Nazaré a Belém, forçada pelo censo, é uma meditação sobre a providência, a estrada para o sul passando pela Samaria, muitas vezes evitada pelos judeus, mas talvez necessária, ou o caminho mais longo pelo Vale do Jordão, era uma provação para uma mulher grávida. O simbolismo de cada passo é a necessidade de sacrifício para o cumprimento do destino. Quando chegam a Belém, a casa do pão, o significado literal de Belém, a cidade está superlotada. A recusa na estalagem, o lugar de descanso e oikos, casa, é o simbolismo da rejeição fundamental do mundo. O Rei dos Reis é recusado pelo mundo que ele veio salvar. A gruta, fria e escura, é o oposto do templo, o lugar de glória. É um lugar de animais, de cheiros fortes e escuridão. O nascimento ali é o ponto mais baixo da glória, o ápice do simbolismo da humilhação divina. O Deus que criou a vastidão do universo aceita a limitação de um corpo recém-nascido e o chão de uma caverna suja. Os panos de faixas nos quais Maria o envolve não são um luxo. São tiras de tecido muitas vezes remendadas, usadas para enfaixar bebês pobres, e o coxo dos animais, a manjedoura,
se torna o seu berço. Este simbolismo é a prefiguração do pão que ele viria a ser. A manjedoura, em sua crueza, é o primeiro altar eucarístico. A anunciação aos pastores, nos campos frios ao redor de Belém, é uma explosão de luz na escuridão. Eles são os marginais da sociedade, o oposto dos sacerdotes e escribas do templo. O simbolismo da sua escolha é a preferência divina pelos simples e rejeitados. Deus não confia seu segredo aos intelectuais ou aos poderosos, mas aos homens rudes, cujo trabalho é cuidar das ovelhas. O mesmo trabalho de Davi, o ancestral do Messias. O anjo traz a boa nova, evangelho, e o coro celestial canta a glória no mais alto e a paz na terra. Esta é a declaração de missão de Jesus. A sua chegada reconcilia o céu e a terra e estabelece a Shalom, paz integral. O sinal dado aos pastores é, novamente, a humildade extrema, o contraste entre a glória do coro e a fragilidade do bebê na manjedoura. Os pastores correm deixando o rebanho, em um ato de obediência imediata e fé pura. Eles se tornam os primeiros arautos, voltando a seus campos glorificando a Deus, transformados pela visão. O ordinário da sua vida se torna extraordinário. A visita dos magos, que ocorre meses depois, como sugerido pela cronologia do massacre dos inocentes, adiciona o simbolismo da universalidade. Eles vêm do Oriente, o mundo pagão, a Babilônia das estrelas e da sabedoria ancestral, seguindo uma estrela, um sinal cósmico que supera as profecias tribais. A estrela é o guia da razão e da busca filosófica que leva à verdade. A sua chegada a Jerusalém e a perturbação de Herodes encenam o confronto inevitável entre a glória terrena e a glória celeste. Herodes, o poder que treme, tenta usar a sabedoria religiosa para seu fim maligno, mas a fuga dos magos por outro caminho é o simbolismo da conversão. O encontro com o Cristo transforma a rota da vida. Os presentes são a declaração simbólica da identidade de Jesus: ouro para o rei, incenso para o sacerdote Deus e mirra para o sofredor, morto. Eles resumem a sua missão: realeza, divindade e sacrifício. A fúria de Herodes, resultando no massacre dos inocentes, é a realidade sombria que se abate sobre a esperança, mostrando que o nascimento do Messias exige sangue e sofrimento, ecoando o lamento de Raquel. Raquel chora por seus filhos. A fuga para o Egito transforma Jesus de rei em refugiado, o símbolo da solidariedade com todos os exilados, e o cumprimento profético: do Egito chamei o meu filho, mostrando que a história de Jesus é a recapitulação de toda a história de Israel. Os anos em Nazaré, após o retorno do Egito e a morte de Herodes, são o simbolismo da vida oculta. 30 anos de silêncio, de trabalho na carpintaria de José. Jesus viveu a plena condição humana. Trabalhou, comeu, dormiu, aprendeu e observou a Torá. Este silêncio é a meditação sobre o valor da rotina e da santidade do trabalho. Ele se torna o modelo da perfeição humana através da obediência e da humildade. O episódio do templo aos 12 anos, onde ele é encontrado entre os doutores, é a revelação da sua consciência divina, ainda na infância. Sua resposta aos pais: me cumpria estar na casa de meu pai, é a declaração da sua missão superior aos laços terrenos, embora ele se submeta a eles em um ato de obediência que duraria quase 2 décadas mais. A preparação final para o ministério começa com João Batista, a voz do deserto, um símbolo de ascetismo e urgência moral. João é a ponte entre o antigo e o novo. Seu batismo de arrependimento atrai Jesus, que se submete a ele não por necessidade, mas por solidariedade e justiça, para santificar o caminho. A epifania trinitária no Jordão, com a voz do Pai e a pomba do Espírito, é a consagração pública e divina. O deserto é o teste cósmico, onde Jesus, como o novo Adão e o novo Israel, vence as tentações do diabo, o materialismo, o espetáculo e o poder político. Ele demonstra que seu reino não será deste mundo. O ministério na Galileia, começando em Cafarnaum, é o simbolismo da acessibilidade do reino. Ele chama pescadores, a escória do trabalho, para serem os pilares da igreja. O milagre de Caná é a transmutação do velho, água da purificação, no novo, vinho da alegria messiânica,
a declaração de que a festa começou. A purificação do templo é a condenação da religião vazia e a reivindicação de sua autoridade sobre o lugar sagrado. O Sermão da Montanha é o simbolismo da nova constituição do reino. É a inversão ética total. A felicidade, bem-aventuranças, está no sofrimento e na perseguição, e a lei é levada à sua profundidade, do coração, e não da mão. As parábolas são o simbolismo velado da verdade, escondendo-a dos arrogantes e revelando-a aos que a procuram com humildade. A cura dos enfermos e o perdão dos pecadores são os sinais visíveis de que o reino está operando. Ele come com os publicanos e pecadores, um simbolismo da aceitação radical e da nova comunidade que ele está construindo, onde a periferia se torna o centro. O caminho para Jerusalém é a jornada para o cumprimento. A entrada triunfal, onde Jesus aceita a aclamação como rei, mas monta em um jumento, é o simbolismo da realeza pacífica e sacrificial. A última ceia transforma o ritual da Páscoa na nova Eucaristia, onde ele é o cordeiro e o pão e o vinho são os símbolos de seu corpo e sangue, o sacrifício auto-oferecido. O Getsêmani é o clímax da sua humanidade e da sua obediência. A traição de Judas e a negação de Pedro são o simbolismo da fragilidade humana e da falha dos discípulos. O julgamento perante o Sinédrio e Pilatos é o simbolismo do confronto entre a verdade e o poder. Pilatos, a voz do império, pergunta: que é a verdade? Sem reconhecer que ela está diante dele, no silêncio do Messias. O ato de lavar as mãos é o simbolismo da covardia e da negação da responsabilidade. A crucificação é o ponto de inflexão cósmica. O madeiro, o símbolo da maldição, torna-se o símbolo da redenção. A dor física é o simbolismo do preço do pecado, mas suas palavras finais são a declaração de vitória. O rasgar do véu do templo é o simbolismo do acesso direto a Deus. O sepultamento no túmulo novo é o silêncio da espera. O Messias de Belém deitado no chão de pedra novamente. Mas a ressurreição, no terceiro dia, é o simbolismo final e absoluto da esperança. É a reversão da morte, a validação de toda a sua vida e ensinamento, e o estabelecimento do reino. Aquele que nasceu na extrema humildade de uma manjedoura, agora irrompe na glória de uma nova vida, garantindo que o ciclo da esperança é eterno. A história do nascimento de Jesus é, em sua totalidade, a história de como Deus entra no mundo humano, na sua dor, na sua política, na sua fragilidade, para transformá-lo de dentro para fora. A manjedoura é o início humilde, a cruz é o ápice do amor, e o túmulo vazio é a promessa final e inquebrável de que a esperança nascida na escuridão sempre triunfará na luz. A história da esperança, que começou com a promessa do anjo, continua na missão dos discípulos, que agora são enviados a todas as nações. A luz que brilhou em Belém agora deve iluminar todos os cantos da terra, garantindo que o legado daquela noite fria de inverno é a eternidade.